Olá vocês, continuando nossas conversas de física para as ciências biológicas, com destaque neste momento para o comportamento dos fluidos e dentro dos fluidos os líquidos. Agora nós vamos tratar da explicação ou da teoria ou do princípio que explica uma indagação muito forte entre nós, que é por que corpos flutuam ou afundam quando nós colocamos em um líquido. Por que uma pedrinha ou um pedaço de ferro, uma barra de ferro, afunda no mar e um grande navio como os petroleiros, graneleiros e coisas assim não afundam, flutuam tranquilamente no oceano? Esta indagação, esta observação e esta indagação, como sempre, tem percorrido a nossa história desde há muito e é atribuído a Arquimedes a explicação sobre este fenômeno. Então, nós vamos tratar, dando a continuidade aos assuntos. Opa, este lápis não está escrevendo. Vamos ver se a gente arranja aqui um melhor. Tá? Do princípio de Arquimedes. Ok? Então, este princípio trata disto que eu falei, de explicar por que os corpos flutuam ou afundam quando colocado num líquido. Nós vamos ter que considerar, para estudar esse fenômeno, algumas coisas. Primeiro, que o líquido é homogêneo. Isso é uma hipótese de trabalho. Significa que a densidade do líquido é a mesma em todos os seus pontos. Segundo aspecto é que ele é incompressível. Ou seja, o seu volume não muda quando ele está sujeito à pressão. É óbvio que todas essas coisas é para construir uma teoria. Não existe isso na natureza. O mar não é um líquido homogêneo, a sua densidade varia, e ele sofre alguma compressão, redução ou variação de volume, tanto quando sujeito à pressão como sujeito à temperatura. Entretanto, como modelo para estudar o princípio de Arquimedes, vamos considerar essas hipóteses de trabalho. E a terceira hipótese é que o líquido está em equilíbrio hidrostático. Equilíbrio hidrostático. O que significa que não há movimento. O líquido está parado. Bom, então, imaginemos a partir de agora o seguinte experimento. Né? Temos situação mar. Para servir de análise dentro do critério que nós estamos conversando sempre, nós fazemos um experimento e observamos, anotamos, observamos e deduzimos ou construímos uma lei da natureza, que no caso é o princípio de Arquimedes. Como é que é o experimento? Imaginemos um líquido, e aqui nós temos o solo do planeta Terra, e aqui nós temos um líquido com essas características. Com essas características que estamos dizendo. No interior desse líquido, colocamos um corpo. Para facilitar nossas análises, vamos imaginar um corpo de formato cilíndrico. Okay?
Então, eis aqui, ó, nosso experimento. Temos um corpo de formato cilíndrico no interior deste líquido, ó, no interior desse líquido. Esse corpo pode estar submergindo, ou seja, afundando, pode estar emergindo, ou seja, subindo, e pode estar parado aqui, em equilíbrio. Vamos supor que a gente fez uma fotografia de um determinado momento desse experimento e ela está aqui representada. Bom, o corpo se move, o movimento do corpo se move por conta de forças que atuem sobre ele. Então, o líquido vai produzir forças na lateral do corpo, vai produzir forças no fundo e na tampa, digamos assim, do nosso cilindro. Como por hipótese, não há movimento deste fluido, então este corpo não se desloca nem para a direita nem para a esquerda. Essas forças laterais, elas se anulam, compensam, sobrando estas forças que atuam aqui no tampo e no fundo. Nós vamos chamar o tampo está a uma profundidade H1 e tem uma área A. O fundo está a uma profundidade H2, ok? E tem a mesma área A. Isto é um cilindro. A. O que nós aprendemos anteriormente é que, por conta desta profundidade, aqui existe uma força, que eu vou chamar de F1 para baixo, e aqui, também por conta da profundidade, nós temos uma outra força que eu vou chamar de F2. F1 é a pressão em 1 vezes a área. E F2 é a pressão em 2 vezes a área. Ok? Bom, é razoável imaginar que a força em 2 é maior do que a força em 1, porque está mais profundo. E nós aprendemos o seguinte, que pelo princípio de Pascal, que a pressão no ponto 1 é a pressão externa, a pressão atmosférica, P0, mais a densidade do líquido, D, vezes a aceleração da gravidade, vezes a profundidade, H1. A pressão, e aí, por decorrência, melhor dizendo, a força em 1 será P0 mais D do líquido, aceleração da gravidade e profundidade vezes a área. Pressão, força é pressão vezes área. A pressão no ponto 2, P2, aqui, no fundo do nosso cilindro, será, pelo princípio de Pascal, P0 mais a densidade do líquido, GH2. GH2. Ok? Então vejam vocês, aqui nós estamos usando o princípio de Pascal e a força no fundo do nosso cilindro será a pressão P2, ou seja, P0 mais D líquido GH2 vezes A. Vejam vocês agora que pelo nosso esquema, F2 para cima, F1 para baixo, nós temos uma força resultante que nós chamamos de empuxo, que será igual a F2, vou jogar aqui o espaço, tá? Esse empuxo será igual a F2 menos F1. Tá?
o empuxo é igual a F2 menos F1. É a força, o empuxo, é a força resultante da força 1 que empurra o cilindro para baixo e a força 2 que tende a empurrá-lo para cima. Essa resultante nós chamamos de empuxo. Então, usando essas informações, assim, o empuxo é que será F2 menos F1 será igual a P0 mais D liq vezes G vezes H2 vezes A menos P0 mais D liq vezes G vezes H1 vezes A. Ok? Observe vocês que vamos ter como resultado, veja, P0 vezes A menos P0 vezes A, então esta parcela não contribui. Subtraiu. Depois, densidade do líquido vezes A, então nós vamos ter D liq vezes G vezes A. Tanto é um fator aqui, como é esse mesmo fator aqui, ó, D líquido G vezes A, que multiplica, então, H2 menos H1. Este número menos este. Observem vocês agora o seguinte, que o empuxo será a densidade do líquido, a aceleração da gravidade, vezes isto aqui. Agora, o que é a área desse cilindro vezes esta profundidade menos esta? É essa distância L. Área vezes a altura. A área da base do cilindro, do topo da base, vezes sua altura, é o seu volume. Então, eis o princípio de Arquimedes. É o princípio de Arquimedes. Um corpo imerso recebe um empuxo que é igual à densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume que o corpo deslocou. O volume de líquido deslocado. Aqui foi fácil de fazer essa observação porque o formato do corpo facilitou. Entretanto,